Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a comemoração dos fiéis defuntos, que nós chamamos também o dia de finados. E a palavra finados é para mim uma palavra interessante para a nossa reflexão. Os finados são aqueles que alcançaram o fim. E quando a gente pensa no fim, nós não podemos pensar simplesmente no fim enquanto uma experiência temporal, né? Ou seja, enquanto uma finalização simplesmente da experiência dessa vida material. Porque o conceito de finalidade, ele é muito mais profundo do que isso. Alcançar o fim é, sobretudo, fazer esse processo de sair da condição das nossas potencialidades até a nossa atualização na metafísica. Ou seja, o ser humano, desde que é originado, né, no ventre materno, ele tende a se desenvolver, né, a prosperar, a progredir, a estruturar-se, até alcançar, vamos dizer assim, a plenitude daquilo que é a sua possibilidade existencial. Um músico, por exemplo, alcança o seu fim quando alcança uma tal connaturalidade com a música, a ponto de que a música passa a ser uma coisa da qual ele se apropria como se fosse de fato dele. Quando alcança a expertise naquela possibilidade musical. A finalidade, ela está orientada para uma perspectiva de excelência. E quando nós olhamos dentro desse conjunto de coisas, nós podemos olhar o fim também como uma proposta virtuosa. O homem que alcança o seu fim é aquele que leva a bom termo a sua existência. Por isso, quando nós celebramos a comemoração dos fiéis defuntos, nós não lembramos simplesmente aqueles que morreram, ou, vamos dizer assim, renovamos a nossa dor e o nosso sentimento porque aquelas pessoas partiram. Mas nós olhamos, sobretudo, para essa perspectiva das pessoas que, ao viverem a experiência da sua vida, levaram a bom termo a sua existência. Chegaram ao seu fim. E esse fim, em certo sentido, é misterioso, né? A gente não sabe. O Senhor diz que virá como um ladrão. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Nem sempre nós também sequer compreendemos essa realidade, né? Às vezes vamos ao cemitério para sepultar uma criancinha, né? Às vezes vamos para sepultar alguém que chegou aos 100 anos e, de repente, qual é a razão ou qual é a lógica para compreendermos essa experiência da morte? E essa é uma pergunta que nos persegue, né? Porque, na verdade, quando pensamos a respeito da morte, necessariamente começamos a refletir sobre o sentido da nossa própria vida. Porque o ser humano tem sede de sentido, né? Tem sede de sentido. E dentro do universo da filosofia, toda vez que nós pensamos na morte como um fim, né, nela mesma, nós perdemos a razão da nossa vida. Os existencialistas negativos chegaram realmente a um pessimismo muito grande em relação à vida, né? Nietzsche chegou a dizer que, diante da morte, cada um deve procurar impor aquilo que é a sua própria vontade. E a felicidade seria simplesmente um exercício desse poder e dessa influência, porque não há sentido na vida. Cada um, então, deve fazer o que quiser. Existem existencialistas negativos que chegaram a considerar que a maior liberdade seria, de fato, o suicídio, porque a vida não tem sentido. E assim, a angústia humana nem sempre consegue encontrar as respostas numa vida material. Porque a grande verdade, desde o princípio o ser humano entende isso, que a grande verdade é que o fim do ser humano não está nessa vida. E desde as religiões mais primitivas, né, até, de fato, as religiões reveladas, até a experiência do cristianismo, o homem sempre teve, em relação ao processo de morrer, um olhar transcendente. A nossa vida ultrapassa de sentido
a experiência dessa morte. Por isso, hoje, nós escutamos na nossa liturgia da palavra, nós escutamos no livro da sabedoria exatamente essas falas a respeito dos justos. Aqueles que viveram a sua vida na experiência da justiça estão em paz. Para os que olham no universo da insensatez, a morte parece um fracasso, mas na verdade eles alcançaram a experiência da comunhão plena com Deus, que deve ser de fato a busca da nossa vida. A segunda leitura, Paulo nos recorda isso, né? Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Ou seja, o amor de Deus ultrapassa a finitude nossa. Nós não celebramos necessariamente a finitude hoje, mas nós celebramos a finalidade. Quer dizer, quando lembramos dos nossos fiéis defuntos, na verdade, o que nós queremos apontar para nós mesmos é o caminho do céu. Para que nós, lembrando justamente de que esta vida possui um sentido mais amplo, para que nós possamos, nesses dias em que visitamos o cemitério, olhar para o túmulo não como o fim da nossa existência, mas justamente como esse caminho pelo qual temos que passar e que o Evangelho diz é semente de vida em plenitude. Jesus chega a dizer isso de maneira muito concreta, né? Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não produz fruto. Nesse caso, aqueles que são sepultados com Cristo são chamados também à vida com Ele. O que nós precisamos é olhar esse grande mistério da morte hoje como vinculado à experiência do mistério pascal de Cristo, que morreu e ressuscitou como primícias, vai dizer também São Paulo. Aquele que é o primogênito dentre os mortos, nos mostra também o caminho da oferta cotidiana da nossa vida, para que ela se torne depois vida e vida em plenitude. Hoje também, ao escutarmos o Evangelho, compreendemos isso, né? A nossa vida está escondida na vida do Cristo. E ele diz para Marta hoje, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Essa é a nossa fé. Toda vez que nos encontramos nos domingos, rezamos a nossa profissão de fé e nós falamos da ressurreição dos mortos, da ressurreição da carne, né? Ou seja, da ressurreição de todos nós. E essa celebração de hoje nos recorda justamente a necessidade de vivermos a nossa vida segundo a finalidade dela, que é a comunhão perfeita com Deus. Para que é que o homem é criado? Qual é a razão de ser da sua existência? A razão de ser da sua existência é a comunhão perfeita com Deus. A razão de ser do homem é a glória de Deus. Interessante isso, porque Deus é glorificado também, né, na nossa existência e no modo como vivemos a nossa vida, como aqueles que são também os glorificadores de Deus. Nós fazemos parte, então, estamos ordenados para a experiência dessa glória. E é isso que nós precisamos compreender para dar sentido também à nossa vida. Por que a ética, né? Por que o comportamento correto? Por que o desejo de santidade? Por que a prática do bem? Por que o exercício da oração? Por que os esforços cotidianos para manter a nossa vida vinculada à experiência da graça? Exatamente por essa noção de transcendência e por esse chamado mais profundo que nós temos de responder a Deus também glorificando a Ele através da nossa própria vida. Por isso, a primeira leitura diz que os justos estão em paz. Porque no Antigo Testamento, a palavra justiça, né, o justo equivale ao santo. E quem é o santo? O santo é aquele que não tem defeito? O santo é aquele que não comete pecado? Não, o santo, na verdade, é aquele que vinculou a sua vida à vida de Deus. E porque vinculou a sua vida à vida de Deus, procura ser uma pessoa boa. E no bem que faz, cobre também uma multidão dos seus pecados. Nós olhamos para os nossos mortos hoje, mas, sobretudo, o que nós precisamos compreender
é que esse olhar para os mortos segue sendo uma exortação para que nós vivamos também uma vida segundo a graça, uma vida segundo Deus. Rezemos pelos nossos falecidos, peçamos, que o Senhor, na sua misericórdia, ultrapasse os males que fizeram. Peçamos que o Senhor também olhe com misericórdia para as nossas dificuldades, mas, sobretudo, queiramos, no cotidiano da nossa vida, amar e responder a Deus com generosidade no amor, de modo que nós possamos ter essa vida em plenitude, tão querida, tão buscada e tão desejada por Deus e por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.